ir lá avisar. E ele correu, foi lá, quando nós chegamos, encontramos ele na pedra d'água. Aí a gente viu que ele estava quase morto, que estava podre, cheio de bicho, e não falava nem nada, não comia. Aí carregamos ele por coito e Zé Sereno, quando chegou, logo foi fazer o tratamento do ferimento. Aí ele pegou a pimenta, machucou, pimenta malagueta, aí machucou, ficou vermelho e pôs na farinha e fez aquele mingau e pôs no braço do Novo Tempo. Aí quando tirou, depois a rapa da aroeira e do angico, o angico cozinhou e aquele caldo bem forte, lavou. E todo dia ele fazia o tratamento com a água do angico, o pó da quixabeira. E foi indo até quando melhorou. Mas ele ficou muito tempo sem poder comer, comeria num canudo. A gente dava líquido para ele no canudo, ele sofrendo até quando ele melhorou. E depois que ele ficou bom, tudo que foi na morte de Lampião, que ele estava também, mas graças a Deus ele saiu vivo. Aí nós se entregamos, que nós fomos para o sul da Bahia. Aí quando chegamos lá, isso já tinha um ano que tinha dado esse tiroteio. Aí um dia ele tossindo, aí falou para o Zé Sereno, tem um caroço na garganta lá nele, assim embaixo, né? O Zé Sereno pegou, disse, aqui uma bala. Aí ele pegou um canivete e cortou assim a pele e tirou a bala. Depois de um ano que ele tinha baleado, que o coiteiro baleou ele, aí ele entrou aqui na testa e saiu perto da orelha e saiu na garganta. Foi uma coisa muito difícil, porque quem ia imaginar que ali era uma bala há tanto tempo, aquela bala dentro dele e não deu teto, não deu nada. E o braço dele ficou curado, só ficou torto, mas ficou curado. Ele pôs uma sabinha para ver se consertar, mas o pior era morrer e se salvou. E quando baleado o cangaceiro, quem era que cuidava? Era o cangaceiro ou era a cangaceira? Era o cangaceiro. E as mulheres viviam só de bater papo? Mas era mais do que isso, deveria, porque a mulher sofria muito. O que é que você acha? Que andar atrás de um cangaceiro era muito difícil, aguentar tiro, aguentar assim, um mal-estar, carinhar, não tem, porque o homem não carinhava. O cangaceiro não tinha esse negócio de carinho, não. Não tinha esse negócio de como agora, como é bom, se beijar, nem que ser facilidade, né? Mas de primeiro não. De primeiro não existia nada disto. Eu, pelo menos, eu não sei a dele, mas pelo menos eu nunca fui beijada por cangaceiro, nem nunca nada. Fui também, graças a Deus, que eu andava com mais ele. Era tão ruim comigo, era tão ruim. Uma vez ele viajou, fez uma viagem, eu fiquei com Cílio e Zé Sereno. Eu dormia mais Cílio e Zé Sereno. Quando ele chegou, disse que eu fui ser rapariga do Zé Sereno. Ele morreu, mataram ele. Eu não botei uma lágrima, eu não botei. Quando foi um dia, entrou um mulato forte, aí Lampião deixou, né, disse, Lampião sempre falava para o José, porque Lampião conversava muito com o Zé Sereno, dizia, esse cara, vamos estar de olho nele, né? Aí foi na frente ou atrás, deixa que esse cara era a polícia, entrou para saber todos os pontos, todos os coisas onde a gente ficava, né, que era para, aí ia ficar mais fácil para ele falar com a polícia. Aí quando foi um dia, Lampião, um coiteiro, que eu não sei quem foi o coiteiro que falou para Lampião, que tivesse cuidado, que aquele cara que estava na polícia, ou que estava lá com a gente, era da polícia. Aí Lampião ficou olhando, aí viu o modo dele diferente e tudo, aí Lampião falou para o José Sereno, esse cara tá bom de nós dar fim a ele, porque isso daí é da polícia. Aí pegaram um cavalo,
Aí amarraram uma perna em uma, perna em outra, e o braço era bravo e soltaram com toda... Bateram e ele saiu dentro do mato, pulando tudo. Ele bagaçou para lá e morreu. Eu não sei quem foi que matou, se foi o Lampião, ou se foi Zé Sereno, ou se foi a Caatinga, ou se foi... Eu sei que ele morreu. Sila, nós estamos nos aproximando da Forquilha, quando nós então estaríamos subindo para a grota. O que é que você está sentindo, Sila, nesta viagem? Olha, essa viagem foi ótima, eu estou gostando demais. Pelo menos é outra vida que eu vivi aqui no mato. E a chegada aqui é uma coisa muito importante para mim, porque eu relembro muita coisa, muita emoção também, mas nunca deixo de dizer que a gruta foi o lugar mais perigoso que existiu para Lampião ficar. E ele quis ficar aí porque estava chegada a hora da morte dele. Nós estamos agora depois da travessia aqui, nesse trecho de São Francisco, nós estamos chegando aqui na Forquilha. Sila, será que os cangaceiros desciam lá do Coito para vir tomar banho aqui no rio? Não, nunca desceu nenhum cangaceiro para vir tomar banho aqui no rio, porque era muito difícil, era longe daqui, a gruta, e era perigosa. Se eles viessem, poderia ser que acontecesse encontrar com os macacos. Ok, Sila, nós estamos então agora, já saindo da Forquilha, subindo aqui para alcançarmos Angico. Sila, este caminho aqui, você percorreu essa trilha, Sila? A gente tinha que passar aqui de qualquer maneira, né? Porque nós viemos do estado da Bahia e entramos em Sergipe já para vir encontrar Lampião. Nós passamos aqui, Lampião já estava no Coito, eu tive que subir por essa trilha, porque era o único lugar que tinha para a gente subir. Paulo, eu admiro muito vocês ter essa coragem de vir aqui. E eu mesmo, com a minha idade que eu tenho, eu luto e sempre venho, nunca deixo de vir. Para mim é muito importante. Olha, aqui essa caatinga seca desse jeito, sempre vivia no estado de Sergipe, era difícil chover. A gente tinha que subir nessas grutas assim, cansada, sem comer, sem beber, e tinha que aguentar, porque os macacos vinham no rastro, o que era que a gente ia fazer? Se não tivesse a coragem de vencer, a gente morria, e ninguém queria morrer matado pelos macacos. Ô Sila, o calor que está fazendo agora são exatamente 11 horas e 5 minutos. Nós estamos com roupa muito à vontade, roupa até de quem está passeando. Só que nós estamos buscando os registros da história para com o cangaço. A diferença que você faz da roupa que os cangaceiros usavam com o peso que eles carregavam, qual a diferença que você faz? Nos conte aí como era o calor para com as caminhadas que vocês tinham na Caatinga. Olha, tinha muita diferença, Paulo, porque andava equipado do jeito que eles andavam, tão pesado que eles, se caísse de costas, eles não podiam levantar. Tinha que ter uma pessoa para levantar. Eles evitavam o máximo eles não caírem. E a gente de camisa, blusa de brim, de manga comprida, vestidos, e a perneira de brim também, e aqueles cangaceiros tudo pesado. Olha, a gente ia aguentar, porque neste mundo a gente aguenta tudo, aguentou o bom e o ruim também, porque a vida era aquela, a gente porque senão os macacos vinham, ninguém queria ser morto e nem queria ser pegado pelos macacos. Olha, Paulo, para mim estar aqui, eu estou recordando muita coisa gostosa, né? Porque estou com tantos amigos, é tão bom a gente ter amizade. E eu vi essa árvore aqui, eu recostei. Nela. Eu me recostei. Você está se lembrando de quê? Eu estou lembrando quando a gente vinha cansada, que não podia nem suspender os pés, e achava uma árvore assim,
e de falar para o Zé Sereno: Zé Sereno, deixa eu descansar um pouco. Às vezes não podia, mas às vezes ele deixava. Quando podia, ele sentava também, a gente tinha que escorar também nele. E a vida era essa, a vida era cansada. Mas eu lutei e venci. Olha, eu estou tirando o chique-chique, que é para o povo ver o que era que a gente comia no mato. Esse chique-chique, como era a fome, qualquer coisa a gente tinha que matar a fome. Porque a gente não tinha a comida suficiente para comer no mato. Aí a gente tirava o chique-chique, só que aqui o facão não dava, né? Tá difícil, mas era isso mesmo aqui. Eu vou dar uma amostra para vocês, só para vocês verem como era que a gente comia. Só esse pedacinho aqui já é muito importante. E às vezes o Zé brigava comigo porque eu era meia... Um pouco atrás ainda. Porque eu era meia triste, eu era levada, eu gostava das coisas, das aventuras, tudo, né? Ele dizia que eu nasci para andar no mato mesmo. Eu disse: o que é que eu vou fazer? Eu vivo no mato, eu tenho que aprender de tudo. Cortar, assar o chique-chique, olha. Esse miolo aqui era o que a gente comia. Deixa eu ver se ainda tem gosto. Olha que tá bom. Tá ótimo, viu? Comia com mel. A gente põe mel de abelha ou de engenho, assava, mas tirava ele comprido, para baixo ele é bom. E aqui tá novinho, tá horrível, mas eu tô dizendo que tá bom, mas não tá não. Mas é isso, viu? A vida era essa, viu? Tinha que aguentar, por isso eu tô aqui fazendo uma demonstração do chique-chique que a gente comia no mato. Olha, por incrível que pareça, hoje é outro dia que eu venho aqui no Angico mostrar a Gruta de Lampião. E essa noite trágica de Angico, que vai acontecer em 28 de julho de 1938, é o que eu tenho chamado sempre de a descida aos infernos. Por que a descida aos infernos? Porque, em primeiro lugar, ninguém esperava esse fim da maneira que aconteceu, ninguém estava esperando esse massacre em um dos cangaceiros da maneira que aconteceu e, sobretudo, os cangaceiros não estavam absolutamente imaginando que esse massacre de Angico, da Grota de Angico, às margens de São Francisco, no estado de Sergipe, iria acontecer a partir de um traidor, de uma traição. Evidentemente, morrer, sofrer, ser baleado, viver a experiência trágica, tão próxima da morte como a Cília viveu, recebendo no seu próprio rosto, como ela vai dizer, o cérebro de uma das suas companheiras cangaceiras, tudo isso é cruel, tudo isso é terrível, porque mostra um pouco a tradição brasileira e o amor brasileiro, uma certa gulodice histórica brasileira de instaurar a violência instituída e até certo ponto de instaurar a barbárie em nome da civilização. Se tudo isso é muito duro, o mais duro para os cangaceiros, para Cília e para os outros, é justamente essa dor, essa violência instituída, essa violência do Estado, ser uma violência que pode acontecer, sobretudo, com a traição de um dos amigos do próprio bando. Então, a traição é uma coisa que não se esquece, sobretudo na filosofia do cangaço. Duas coisas não se pode esquecer na filosofia do cangaço. Em primeiro lugar, a traição e, em segundo lugar, a vingança. Vingança que vai marcar toda a história de Lampião. Agora eu estou aqui fazendo esse documentário para sair, para o povo ver como era a vida, como era a luta que a gente lutava para sobreviver, que ninguém queria tirar a vida de ninguém. Eles queriam tirar a vida nossa, mas nunca de quem a gente pensava que nunca ia acontecer. E acontecer foi a morte de Lampião, no local triste, no local horrível, soldado traidor. E a gente só se escondia, ninguém queria fazer mal para ninguém, queria lutar, queria sobreviver, mas eles não deixavam. O que era que a gente ia fazer? Tinha que lutar mesmo, brigar até o dia que Deus quisesse, como foi com ele, foi chegado a hora da morte dele.
E assim vamos continuando a viver. O povo você me pergunta quando vem aqui onde era que a minha torda, que eles pensam que os cangaceiros, solteiros, os casados, conviviam assim junto na hora de dormir. Não, cada um tinha sua torda, o casado tinha o seu lugar de ficar, era muito separado porque existia muito respeito. Nós não admitia que fosse perto de uma torda de um solteiro. E a nossa torda era aqui. Aqui está muito modificado porque com a chuva tirou tudo, a estética do local. Mas era aqui, armava a coberta e à noite, José, se estava chovendo, abria uma valetinha para a água correr. Isso, mas a gente fazia essas coisas para sobreviver. O povo sempre fala que aquela gruta era onde Lampião dormia, ficava junto com a Maria, e não era. Ali quem dormia era o velho Quinta-feira, o senhor mais de idade que tinha no grupo. A Lampião, não sei, modificaram tudo aqui, o povo cortaram muita pedra para levar, era aqui dentro do riacho. Era onde ele põe as cobertas dele, a torda, que armou a torda, e era aqui que Lampião ficava mais a Maria. Ficou para toda a vida. Foi aqui esse local triste, horroroso, mas Deus quis, o que é que a gente vai fazer? Nós saímos lá da beira do Rio de São Francisco, aonde Lampião passou tudo, nós paramos, eu dei toda a entrevista do mato, como era que a gente comia, tudo, como era que a gente vivia, já foi muito importante. Chegar aqui na gruta onde morreu Lampião, eu só peço, meu Deus, que Deus me dê coragem, me dê força para me vencer, para me contar a história, porque não é fácil eu estar aqui contando uma coisa que eu sofri tanto depois da morte deles. Foi muito triste. Eu tenho muita mágoa, eu tenho muita tristeza. Às vezes eu brinco, eu rio, mas é cheio, meu coração é cheio de tristeza de uma pessoa tão valente, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão honestidade pra gente, que o povo disse que ele era bandido, era isso, certo, que ele vivia a vida dele como bandido, porque a luta que a gente tinha no mato tinha que ser assim como o povo pensa, mas não era bandido, era um aventureiro, era uma pessoa lutadora, uma pessoa que sofria para vencer, porque fora matar o pai dele. Quem tem seu pai que vê morto para depois não ter uma vingança, só que não tem coração. Eu acho que foi justo ele entrar e algumas pessoas que traiu ele também ser sacrificado. Ele morreu, mas já tinha uma pessoa tão moço que morreu assim na luta, que ele não lutou na luta dos outros, como o Zé Sereno, que era meu marido, que lutou tudo aqui para vencer. Eu lutei. Nunca esperava de sair fora desse cerco, quando chegar fora não encontrar mais nem Maria, nem Lampião e nem meu irmão, que morreram tudo aqui. Mas nós saímos fora, na hora que eu saí, que José desceu para falar com o Lampião e rezar e mandou Vila Nova buscar água, Amoroso foi buscar água aí na gruta, foi o primeiro tiro, foi nele. Aí José estava rezando, mas Lampião, todo dia ele rezava. E eu fiquei deitada, quando ele desceu, ele perguntou para mim se eu não ia levantar. E eu disse, não, eu vou ficar deitada mais um pouco, que eu não esperava uma tragédia tão triste naquela hora de manhã cedo, numa gruta dessa, numa gruta cheia de pedra desse jeito, cheia de árvore, e ser traído por um coitado
coiteiro, que eu não sei se foi o Pedro, não sei se foi o Duval, não sei se foi o outro coiteiro, ninguém pode contar uma história direito. Eu só peço ao povo, quem não souber a história do cangaço, que não souber como foi, como era que a gente vivia, não conta a história, não conta mentira, não conta, deixe os outros, quem souber que conte a sua versão, a sua história, porque é muito feio mentir. Se eu quisesse mentir, eu contava muita coisa, porque todo mundo ia acreditar. Porque eu vivi, eu lutei para sobreviver. É muito triste viver no lugar, no mato, presa, porque era uma cadeia que a gente tinha. Viver no mato sem comer, sem tomar água, sem ter uma cama para dormir, sem ter uma cobertura de ninguém, a não ser dos fazendeiros, porque eles tinham que ter a luta junto com a gente para defender as fazendas deles. Olha, foi muito quando terminou essa tragédia daqui do Angico, que a gente saiu fora, que na hora do tiroteio que eu saí descalça, com os bornal no braço. Aí cortou todas as árvores, caía tudo chique-chique por cima da gente e tudo. Eu saí por esse lado daí, quando cheguei na frente, o soldado estava tudo atrás da pedra, vem pra cá. Para onde era que eu ia? Eu fiquei deitada atrás de uma pedra. Mas naquela hora eu nunca pensei de morrer, nunca. Meu pensamento só pensava em Deus, só rezava. Eu rezava do começo ao fim, a garganta seca. Peguei um cantinho, em vez de ter água, era açúcar. Aí o criança chegou perto de mim e disse: vamos sair. Eu digo: sair de que jeito? Mas levantei, quando eu levantei, a Nedina vinha atrás de mim. Aí que ela atiraram nela, que os miolos da cabeça dela voou tudo em mim. Aí o candeeiro na frente caiu, carregamos o candeeiro. Aí quando cheguei muito adiante, essa Cira, a Cira, se você ver ela um dia, ela conta a mesma história. Aí que fizeram, estavam olhando assim, a Nedinha já tinha ficado morta lá atrás. Aí quando, vamos embora, que foi isso? Eu tá baleado. Aí eu digo: rapaz, pega o meu mosquetão. Foi que Cira voltou, foi quem pegou meu mosquetão. Eu tinha um mosquetão dos deles, desse tamanho. Aí quando saímos fora, eu disse: criança, quando saímos fora dos tiros, eu disse: criança, acho que morreu todo mundo, só ficou nós mesmos, porque ali acho que ninguém podia escapar. Naqui nós vimos buscar do Parabelo, era o José. Aí a criança respondeu com o Parabelo. Aí ele chegou, ele disse: olha, morreu Lampião, morreu Maria, morreu Luiz Pedro. Aí o balão chegou, disse: morreu teu irmão. Ali nós ficamos tudo parado, sem dizer uma palavra, triste, que não tinha voz para nada. Como era que a gente ia lutar, ia viver, ia sair daquela. Mas Deus é grande, nós saímos, que graças a Deus achamos uma mão divina que deu anistia para nós, como Getúlio, que nós saímos dessa grupo. E o fumaceiro aqui era grande? Aqui era fumaça, tampou tudo, ninguém chegava. Além de ser de manhã cedo, e a fumaça era demais da pólvora, né? Aí a gente não via ninguém, só via eles gritarem, mas não sabia onde era que eles estavam. Por os milagres de Deus, Deus ajudou que nós saímos fora, alguns saíram fora, só morreram 11. Quando começou o tiroteio foi constante, ou digamos, eles atiravam, paravam, Não. Foi direto? Foi direto. Eles não param, quando está atirando eles não param, só param quando é para terminar mesmo. E você acredita que demorou quanto tempo? Olha, eu dizer que foi uma hora e meia, isso eu estou mentindo porque eu não tinha relógio, não sei, né? Eu sei que durou muito tempo, porque eu cheguei a sair dessa gruta e eu cheguei ainda atrás, quando nós chegamos
fora da gruta, que sabia que os tiros não batiam mais em nós. Aí que o criança disse assim, Cila, que eu disse, criança, só escapou nós, porque estava ali dentro, morreu todo mundo, né? Mais ou menos já tinha uns 20 minutos, uma meia hora, não tenho base, eu não tenho base, porque naquele momento não dá pra gente ter base dos tiros. Mas o dia já estava claro. Olha, eu nem sei se estava claro, porque estava tudo tampado de fumaça, né? A fumaça era demais. Nós vamos, neste momento, rezar o Pai Nosso, por aqueles que sucumbiram, que aqui ficaram, e que hoje nós estamos ligados para com todos eles, esperando que estejam em bom lugar, porque nós nunca podemos querer que aqueles que viveram no banditismo, para com o banditismo, estejam no inferno. Nós temos que ser humanos e nos lembrarmos de que todos somos possuidores de virtudes e de defeitos. Esta é a nossa homenagem a todos que um dia tiverem a oportunidade de ver este nosso trabalho. Não deixem também de proceder da mesma forma, porque nós, sem religião, sem Deus, nós não somos nada.
Música